E aí galera, tudo bom? Bom, vamos a mais uma aula aqui do nosso curso de matemática básica, né? Então mais uma aula muito bacana aí dessa parte de introdução à matemática. Então bora lá. Então o sistema de numeração decimal, algo que vai ser muito importante nas próximas aulas, até para as multiplicações e divisões, para você entender o porquê a gente faz daquela forma lá, tá bom? Beleza. Então, bora ver a definição aqui que eu coloquei. É o sistema de numeração que usamos, pois contamos em grupos de 10. Então, é exatamente por isso que a gente chama de sistema de numeração decimal, porque a gente conta de 10 em 10, tá bom? As características do sistema de numeração decimal são: o sistema de numeração decimal utiliza os algarismos, então aqueles algarismos que a gente já conhece, que são os algarismos. Qual é o nome desses algarismos aqui? Indo-arábicos, né? Que a gente viu na outra aula lá. Tá bom? Então, possui base 10, ou seja, é agrupado de 10 em 10. Então, a ideia é exatamente essa, você ficar agrupando de 10 em 10 aí, tá bom? Então, aqui, ó, se eu tiver 10 elementos, a gente fala que a gente tem 10 unidades, tá bom? Como a gente vai trabalhar com números altos também, a gente trabalha com números altos na matemática, para a gente não chamar sempre de unidade, para não ficar muito grande, a gente fala o seguinte, ó, a cada 10 unidades, você vai ter uma dezena, tá bom? E se eu tiver 20 unidades, tá? Ao invés de falar 20 unidades, a gente pode falar que a gente tem duas dezenas, tudo bem? Então, bora lá. Então, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. E se eu tiver 10 dezenas, então olha só, tenho grupos de 10. Então, vai ser 10, 10, 10, 10, eu vou ter 10 grupos de 10. Quantas unidades eu tenho aí? Eu tenho 100 unidades, que é como se fosse 10 vezes 10, tá bom? E aí, por isso que a gente vai chamar de uma centena. Então, a cada grupo de 10, você chama de uma centena, tá bom? E se eu tiver 10 centenas, se eu tiver 10 grupos de 100, eu já agrupei de 10 em 10, formei 100, agora 10 grupos de 100, você vai ter 1000 unidades, tá? Então, a gente fala o seguinte, a gente tem uma unidade de milhar. E aí, fica nesse ciclo, né? Se eu tiver 10 unidades de milhar, ou seja, 10 vezes 1000, você tem 10.000. Então, aqui vai ser uma dezena de milhar. Então, a ideia sempre vai ficar se repetindo. Olha, unidade, dezena e centena. Essa é a ideia, ó. Unidade, dezena e centena. E depois ficar se repetindo. Unidade de milhar, dezena de milhar. O que seria o próximo? Centena de milhar. Depois de milhar, vai para o quê? Milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Tudo bem isso aí? Então é dessa forma que a gente vai agrupar. Beleza? Bora lá. Ó. Considere o número 33, tá bom? Então ele é formado por 30 mais 3. O que é esse 30 bem aqui? Esse 30 é 10 mais 10 mais 10. Tudo bem? Isso quer dizer que temos 3 grupos de 10 unidades mais 3 unidades. Então, olha só. Então, eu tenho 33 unidades, não é isso ao todo aí. Mas como a gente está agrupando de 10 em 10, a gente fala o seguinte. Eu tenho, ó, 3 dezenas, que é isso aqui, e tenho mais 3 unidades, tá bom? Tá? Então, bem aqui, ó, inclusive, esse primeiro de amarelo aqui, ó. 33. Então, tenho 3 unidades e tenho mais 3 dezenas, que é 10, 10 e 10, tá bom? E esse outro número aqui, ó, 221. Esse outro número aqui, você tem o quê, ó? Você tem 200, que seria 100 mais 100. E aí você tem o 20, que seria 10 mais 10. E aí você tem o 1zinho aqui ao final, tá bom? Então, olha lá. Como é que a gente vê esse número aqui, ó? Então, aqui no amarelo. 221, eu tenho uma unidade, eu tenho 2 dezenas, que seria 20, né, que seria 10 mais 10, e eu tenho 2 centenas, que seria 200, que seria 100 mais 100, tá bom? Então, desmembrando o número aí, e aí a gente vai agrupando para dar uma resumida neles, né, mas a gente pode interpretar dessa forma os números. Então, aqui sempre vai ser, ó, unidade, dezena. E aí, unidade, dezena e centena, tá bom? Então, unidade, 2 dezenas e 2 centenas, tá? Bora abrir um pouquinho mais isso aqui, ó.
Esse número 324, tá? O que é 324? Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é 300 mais 20 mais 4, tá bom? Em unidades, eu tenho 4 unidades aqui, eu tenho 20 unidades aqui e eu tenho 300 unidades aqui, tá bom? Só que, como eu falei, a gente agrupa de 10 em 10. Então, aqui, ó, eu tenho 4 unidades, 10 e 10. Então, na verdade, eu tenho 2 dezenas. E 300, eu tenho 3 centenas. Então, unidade, dezena e centena, tá? É dessa forma, ó. 4 unidades, 2 dezenas e 3 centenas, tá bom? Aqui, ó, 122.154, tá? Então, como é que a gente poderia escrever esse número aqui? Esse número aqui, ele é 100.000 mais, aqui, ó, 100.000, pegar o primeiro, tá bom? Aí você pega o segundo lá, aí você vai ter 20.000 mais 2.000, tá bom? Repara que aqui você tem, ó, 122.000, beleza? Bora continuar. Aí o próximo você vai ter 100 mais 50 mais 4. Então, em unidade, o que que você tem? Aqui, ó, você tem 4 unidades, você tem 50 unidades, e aqui você tem 100 unidades. Aqui, ó, 2.000 unidades, aqui você vai ter 20.000 unidades e 100.000 unidades, tá bom? Para a gente não ficar fazendo isso toda hora, né? Então, a gente vê aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, aqui, ó, tenho 4 unidades, eu tenho 5 dezenas, tá bom? E aí eu tenho uma centena. Legal? Aí, bora para o próximo aqui, ó. Aqui eu tenho 2.000 unidades, não é isso? Bem aqui, ó, como eu escrevi ali. Então, eu tenho 2 unidades de milhar, tá? Então, a gente escreve assim, ó, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, tá bom? Então, eu tenho 2 unidades de milhar, eu tenho 2 dezenas de milhar e eu tenho uma centena de milhar. E aí o próximo já seria milhão. Então, é sempre esse grupo, unidade, dezena e centena. Você lê aí esses valores, tá bom? Sempre aí de trás para frente. Beleza? Bom, temos aqui a ordem e classe do sistema de numeração decimal. O que seria isso, ordem e classe? Então, bora lá. Ordem. Cada um dos algarismos representa uma ordem. Como assim? Para ficar mais claro, eu coloquei aqui, ó, é a posição do algarismo, tá? Então, a posição que o algarismo ocupa é a ordem que ele vai ter. E você começa a contar exatamente ali, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Então, você começa a contar de trás para frente aqui, ó. Então, por exemplo, ó, cada algarismo é uma ordem. Então, primeiro algarismo, primeira ordem. Segundo algarismo, segunda ordem. Terceiro algarismo, terceira ordem. E quarto algarismo, quarta ordem. Então, esse número aqui, 5.733, ele possui 4 ordens, pois possui 4 algarismos. O número 7, qual é a ordem do número 7? O número 7 ocupa a terceira ordem desse número. Bora pegar esse número aqui embaixo, ó. 151.232. Quantas ordens tem esse número aí? Esse número ele possui 6 ordens, porque possui 6 algarismos. O número 5 ocupa qual ordem? Então, bora lá, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, ele ocupa a quinta ordem aí desse número, tá bom? Porque ele está na quinta posição, legal? Se eu pegar esse número 2 aqui, ó, esse número 2 ocupa qual ordem? Ele ocupa a terceira ordem. Então, ordem simplesmente é a posição do número. Sempre que eu perguntar para você quantas ordens possui aquele número, basta você contar quantos algarismos ele vai ter, ok? Beleza. E classe? A classe de um número é determinado separando-o de 3 em 3 algarismos. Então, a cada 3 algarismos, coloquei o resumo aqui, temos uma classe. Então, você vai colocar no máximo 3. Então, você vai agrupar de 3 em 3 ali. Tá bom? Então, olha só. Os 3 primeiros algarismos representam a primeira classe e os próximos 3 representam a segunda classe. Então, você vai agrupar de 3 em 3, tá bom? Então, no caso, esse número aí, 151.232, ele possui 2 classes, tá bom? Então, você pode colocar até 3 números. Se eu colocar aqui um número, por exemplo, 23.
Esse 23 possui quantas ordens? Ordem ele possui duas, primeira e segunda ordem. E quantas classes ele tem? Apenas uma, primeira classe. E repara que ainda caberia mais um algarismo aqui, tá bom? Então não é obrigatório que tenha os três, pode ter até três, pode ter 1, 2, 3, tá bom? Aí a partir do quarto já começa a segunda classe. Beleza? Então ordem, posição e classe você agrupa de 3 em 3. Legal? Aqui, ó, eu tenho essa tabela, tá? Em geral, inclusive até muitos livros, como eu vou ver na outra tabela também, a gente estuda até os milhões, né? Então a gente estuda a classe das unidades, milhares e milhões, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai agrupando de 3 em 3, tá? Então os primeiros 3 a gente chama aqui, ó, de unidade simples, tá bom? É só se decorar, tá bom? As unidades simples. Depois você já vai para a casa do milhar, tá? Então você tem a classe dos milhares e os próximos 3 você tem a classe dos milhões, tá? Então é só lembrar dos números, isso aqui é bem tranquilo, ok? E aí depois, isso aqui a gente não usa tanto, que seria a classe dos bilhões, né? E aqui você tem a ordem, tá? Então olha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, e aí continua, terceira, quarta, quinta, né? E aqui embaixo, ó, na segunda linha que você tem, bem aqui, você tem as unidades que você vai ter, tá bom? Então, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que foi o que a gente viu lá no começo, tá bom? E aí milhão, e aí bilhão, unidade, dezena e centena. E aí eu peguei esse número gigantesco aqui, tá? Então, qual é o número que você tem aqui, ó? 104 bilhões, 367 milhões, 837 mil, 859, tá bom? Então peguei aí um trambolho para a gente fazer, tá? Primeira coisa, eu tenho o seguinte, quantas ordens eu tenho aí? Repara que você vai até no 12, então você tem 12, né? Então aqui, ó, só você olhar para cá, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, vai embora até a 12ª. Então esse trambolho de número aí tem quantas ordens? Ele tem 12 ordens. E quantas classes ele tem? As classes não são de 3 em 3? Então aqui, ó, você tem a primeira classe, seria a classe das unidades. Aqui você tem quantas classes? Mais uma classe, a segunda classe. Aqui, terceira classe. E aqui a próxima classe, que seria a classe dos bilhões. Quantas classes eu tenho aí? Então eu tenho 4 classes. E quantas ordens eu tenho aí, que são as posições? Eu tenho 12. Tudo bem isso aí? Fechou? Beleza. E aí você tem o seguinte, você pode pegar qualquer valor. Por exemplo, se eu pegar esse número 8, bem aqui, ó. Esse número 8 aqui, qual é a ordem dele? Repara que ele está na terceira ordem aqui, ó. Então a ordem dele é o 3. E qual é a classe dele? Ele pertence à primeira classe. Tá bom? Se eu pegar esse número 3 aqui, bora pegar esse número 3 bem aqui, ó. Qual é a ordem desse número? A ordem desse número aí seria a quinta ordem. E qual é a classe dele? A classe dele seria a quarta classe. Bora pegar esse número 4 aqui, ó. Qual é a ordem do número 4? A ordem do número 4 é a 10ª ordem. E qual é a classe que ele está? Seria a quarta classe que você vai ter. Ok, isso daí? Beleza. Tá? E aí ele pode perguntar também o valor posicional. Tá? O valor posicional é o que ele representa ali a nível de unidades. Tá bom? Como a gente estivesse desmembrando ali no começo. Por exemplo, aqui, ó, o 9. O valor posicional do 9 seria 9 mesmo, 9 unidades. Mas se eu pegar esse 7 aqui, ó, o valor posicional desse 7, o que esse 7 representa a nível de número para mim? Se eu fosse pegar esse número bem aqui, ó, esse número seria 7.000 e alguma coisa. Então o valor posicional do 7 seria 7.000. Aí você vê ali as unidades que você vai ter, tá bom? O valor posicional do 8 aqui. Qual seria o valor posicional do 8, tá? Repara que você já tem aqui centena de milhar, então aqui já seria 800.000, tá bom? Então só um detalhe a mais aí, tá? Mas o que você tem que entender aqui seria a classe e a ordem desses valores, beleza? Então bora aqui pro próximo. Quero ver se você entendeu mesmo, agora eu vejo você botar a mão na massa. Dá um pause no vídeo aí e responda essas perguntinhas aqui para mim.
Então, bora lá, já vou fazendo aqui com você, né? Com atenção, complete as lacunas abaixo. O número, aí aqui eu tenho 1783, tem quantas ordens, tá bom? Então, lembra que ordem é posição. Então, aqui eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Então, na verdade, eu tenho 4 ordens, tá? O algarismo 5 ocupa qual ordem? Só tem o 5 aí. Então, ocupa a primeira ordem que você vai ter, tá bom? O número 3472 tem quantas ordens? Então, tenho 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 ordens aqui. E o número 73 tem quantas ordens? Então, aqui, ó, 1, 2. Então, tenho 2 ordens aqui. Fechou? Beleza. Observe os números abaixo e complete. 2030 tem quantas ordens esse número tem aí? Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 ordens. E quantas classes? Opa, classe é de 3 em 3. Ó. Então, eu tenho a primeira classe. E aqui, ó, eu já vou para a segunda classe. Tá? Então, eu tenho 2 classes. Tá bom? Cada grupo de 3, você conta uma classe. 965. Este número tem quantas ordens? Então, eu tenho 3 ordens. E quantas classes? Só uma, porque é só um grupo de 3. E esse número 98 tem quantas ordens? 2. Primeira e segunda ordem. E classe tem quantas? Só tem uma também. Tá ok? E 4000 tem quantas ordens? 1, 2, 3, 4. E quantas classes ele tem? 1, 2, né? Primeira e segunda classe. Muito bem aí. Parabéns. Tá ok? Beleza. A gente estava indo ali para um lado, bora para o outro agora, né? Então, repara que essa parte que eu coloquei aqui de alaranjado, a gente já tinha. Unidade, dezena e centena. Agora, a gente vai ter valores com casas decimais ali, tá bom? Então, representação para números decimais. Então, o que tem de novo é aqui essa parte amarela que eu coloquei, tá? Então, a vírgula a gente vai colocar bem aqui, tá bom? Então, ó, depois dessa linha, você coloca os valores que tem vírgula, tá? Em geral, inclusive também muitos livros, você estuda até aqui, tá bom? Mas aí eu coloquei um pouquinho a mais aí pra gente. Então aqui você tem o que, ó? Décimo, centésimo e milésimo, tá? É a mesma coisa que a gente estava fazendo. E depois, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo, tá bom? É só colocar cada valor na sua casinha aí. Então, por exemplo, ó, 2,7. Bora pegar só a parte inteira aqui. Então, repara que eu tenho 2 unidades. E aí, o próximo já é o décimo aqui, tá? Então, eu tenho 7 décimos. Então, eu tenho 2 unidades e 7 décimos. O próximo aqui, ó, unidade e dezena. 5 unidades, 3 dezenas. Aí, o próximo aqui, ó, décimo. Então, eu tenho 8 décimos e 4 centésimos, tá bom? Então, você só ir vendo aqui, ó, décimo e centésimo, beleza? Então, vamos ter uma outra tabelinha aqui para a gente encaixar todo mundo aqui, tá bom? Então, tem o número 0,3, tá? Esse 0,3 é antes da vírgula aqui, né? Os valores inteiros, unidade, dezena e centena. E o próximo aqui você coloca a vírgula e aí você vai encaixando, tá bom? Então, ó, então, eu tenho 0 unidades e tenho 3 décimos. 0,65, eu tenho 0 unidades, aí eu tenho 6 décimos e tenho 5 centésimos, tá bom? 0,326, mesma coisa, do lado ali esquerdo, né? Então, eu tenho 0 unidades, tenho 3 décimos, tenho 2 centésimos e tenho 6 milésimos, tá bom? E aqui os outros números igual. Aqui já tem um valor, né, diferente de 0. Então, eu tenho 5 unidades, tá bom? E aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo. Beleza? Aqui, 17. Eu tenho unidade e dezena. Quantas unidades eu tenho aí? Eu tenho 7 unidades. E quantas dezenas? Eu tenho uma dezena. E aí vai para o lado direito. 4 décimos, 8 centésimos, tá bom? Unidade, dezena e centena. Então, aqui eu tenho, ó, 3 unidades, uma dezena e 2
centenas, tá bom? E aí, 5 décimos, tá? Aqui seria o décimo do 5, tá bom? Opa, beleza? 5,003, 5 unidades, 0 de décimo, 0 de centésimo e 3 de milésimo. E como é que a gente lê esses números aí? A gente sempre lê na última casa que ele para, tá? Então, 0,3 décimos aqui, tá bom? Então, na última casinha que ele para é onde você vai ler. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,1. Repara que parou no décimo, tá? Então, eu falo que eu tenho 1 décimo, ok? 0,52, tá? Então, como não tem nada antes ali nas unidades, dezena, então eu falo o seguinte, eu tenho 52 centésimos. Repara porque aqui, ó, aqui seria décimo e aqui seria centésimo, tá? Então, onde parar é o que você vai ler. 0,218. Então, sempre como tem o zero, eu posso só ler a parte da casa decimal, né? 218 milésimos, tá bom? Um inteiro, né? Aqui, ó. E 54 na casa decimal. Como é que a gente lê? Um inteiro e 54 centésimos, tá? Quantos inteiros eu tenho aqui? 2 inteiros e da parte decimal 367 milésimos, ok? Aqui, ó, 12 inteiros e 45 centésimos, 8,69, 8 inteiros e 69 centésimos, né? Então, décimo, centésimo aqui que você ia ter, tá ok? Então, vai que você tem alguma questão, alguma prova para fazer, né? Que você tem que escrever isso daí, tá ok? Ou marcar, né? Deu para você entender essa parte aí? Classe, ordem, tá? Dos valores que você vai ter. Então, é uma parte bem tranquilinha, né? Então, com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.